Boa noite a você, meu querido eleitor, a você que nos acompanha e sempre está conosco aqui, no nosso podcast Papo de Política. Como você pode ver, o nosso entrevistado pré-candidato Romário já se encontra aqui conosco, mas antes eu não poderia deixar de falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que estão sempre conosco, sempre junto de nós, para assim nos auxiliar e também dizer que somente o patrocinador do Papo de Política tem tempo suficiente para falar das suas qualidades e também do seu negócio. Então, nada mais nada menos, eu queria dizer para você sobre as drogarias Mega Barato. Nas drogarias Mega Barato você encontra todos os tipos de medicamentos, perfumaria, higiene pessoal e também para a sua pele. Você, mulher, que quer assim, fazer um tratamento especial, todo cauteloso, nas drogarias Mega Barato você vai encontrar. E eu queria deixar para você aqui preços dos produtos que também estão em alta na drogarias Megas Barato. Vamos lá. Aparelho de pressão automático digital para braço, da melhor marca, tá? G-Tech, de R$ 149,90 por R$ 119,90. Ó, tá um pressão, hein? Você, mulher que anda toda produzida, quer andar com o cabelo lavado, seu cabelo prontinho para você sair, kit Pantene, shampoo e condicionador de R$ 29,99 por R$ 24,99. É só na drogarias Mega Barato. Lenço umedecido Natural Baby com 100 unidades de R$ 11,99 por R$ 8,99. Com toda a sua parte também da farmácia separada com o setor infantil para cuidar do seu bebê. Toda a sua linha de chupetas e mamadeiras MAN e Philips está lá pronta para você, separadamente, para você com seu tempo levar assim o seu bebê e escolher os melhores. Então, eu vou deixar para você aqui os 3 endereços das suas 3 lojas, que uma é na Avenida Porto Alegre, com o telefone 3823-6271, na Avenida Cardoso Moreira, em frente à delegacia, 3824-4988, e também na Avenida Cardoso Moreira, na esquina com Assis Ribeiro, 3824-1000. 3824-1000. Drogarias Mega Barato, aqui é barato de verdade. E eu também queria deixar aqui também um merchan para você e dizer para você sobre a melhor casa de carnes da cidade, a Top das Carnes. Sua casa de carnes com variados cortes prontos para o seu churrasco, pronto para você curtir o seu final de semana com a família e amigos. Nós temos kit churrasco, bife de ancho, picanha, pontinha da costela, olha, pronto para o seu churrasco do final de semana, linguiça de pernil, picanha suína e muito mais. Então, aproveite a oportunidade e os telefones que eu vou dizer para você agora, justamente para você não pegar e perder tempo e pedir assim a sua carne separadamente para curtir o churrasco no final de semana. Com os telefones 99804-2180 e com os telefones 99973-7837. Mais uma vez, 9804-2180 e 99973-7837. Top das Carnes, a casa de carnes mais top da cidade, sob a direção do nosso amigo Staizinho. E também, lembrando que a Top das Carnes está nos oferecendo um kit churrasco para o nosso sorteio. Então, você que ainda não foi lá, dá um pulinho no nosso feed no Instagram e participe. Tem as regras lá, você vai seguir e assim nós vamos sortear um kit churrasco para você aproveitar todo o seu final de semana. Tá joia? E para nós finalizarmos esse período,
de patrocinadores do nosso programa, eu queria dizer para você e te apresentar o Brasa Steak Grill. Com um novo conceito de almoço com churrasco na cidade, o Brasa vem mostrando à cidade um novo jeito de fazer o melhor churrasco da região. Com seu prato padrão de arroz, feijão tropeiro e salpicão. Lembrando que o salpicão, pessoal, é com a maionese caseira, tá? Porque às vezes fala, salpicão é tudo igual. Não, o de lá é diferente, tá? Com suas carnes variadas de filé mignon, picanha, contrafilé, lombinho com queijo, que é um diferencial na cidade, linguiça de pernil, frango atropelado e aquele pãozinho de alho com queijo. Então, não perca tempo e peça no Brasa Delivery com o telefone 99770 2929. Mais uma vez, 99770 2929. Brasa Steak Grill. É impossível pedir uma só vez. E aí, Romário? Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Hoje nós vamos bater um papo com o Romário. O Romário, ele é daqui de Itaperuna mesmo. Romário Cursino de Oliveira. Hoje ele é autônomo, trabalha para si próprio. Ele é aqui da cidade mesmo, nasceu em Itaperuna. Reside hoje no bairro Niterói. Ele tem 37 anos, casado, pai de 2 filhos e está cursando, assim, Direito. Seja muito bem-vindo, Romário. Antes de nós começarmos de fato a nossa live, eu queria, desde já, estar lendo a lei, que assim garante que nesse momento não existe ninguém que é candidato, e sim pré-candidato. Então, não só o Romário que está aqui, mas todos que irão sentar nessa cadeira serão pré-candidatos, assim, à Prefeitura de Itaperuna. Então, queria ler a Lei 9.504/1997, que vai dizer o seguinte: todas as pessoas alfabetizadas com título eleitoral que têm mais de 18 anos estão em pleno exercício de seus direitos políticos e já atingiram a idade mínima exigida para o respectivo cargo que deseja pleitear, pode se candidatar em uma eleição. Porém, para lançar sua candidatura de forma correta, é preciso ficar atento a algumas regras sobre essa Lei 9.504/1997. Nós temos 2 pontos dessa lei: o que é permitido e o que é proibido. É permitido, antes do período oficial de propaganda eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e ao meio ambiente. Também não é considerada campanha eleitoral antecipada viajar, participar de homenagens e eventos, bem como publicar fotos e vídeos nos perfis nas redes sociais. E agora nós vamos dizer o que é proibido. É proibido, por outro lado. É proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou também implícita. O uso de outdoor para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatos e candidatas também não é permitido. E essa regra vale tanto no período eleitoral quanto fora dele. É importante que em todos os programas nós estaremos assim fazendo essa leitura para vocês que estão em casa e as pessoas também que vão assistir esse programa, que estarão, juridicamente falando, né, estarão amparados. Então, nós faremos isso em todos os programas. E assim, nós vamos começar a nossa entrevista com o pré-candidato Romário Cursino, mas não pode faltar a bebida oficial do nosso podcast Papo de Política, que é o café. O Romário já chegou aqui tomando um café, então vai tomar mais um pouquinho e assim a gente vai bater aquele papo de política gostoso nessa noite. Romário, e aí? Animado? Com certeza, meu amigo.
Vamos lá então para a primeira parte do nosso programa, que são as perguntas oficiais do próprio programa. Nós separamos um roteiro justamente para todos os candidatos, pré-candidatos, desculpa, e assim nós vamos começar a realizar para o Romário, que está aqui essa noite. Romário, como foi o seu primeiro contato com a política? O meu primeiro contato com a política foi na empresa que eu trabalhei, né? A gente participou lá de uma eleição da CIPA, que é Conselho de Segurança do Trabalho. Foi meu primeiro contato com a política. A questão já foi concorrer, né, para ser um dos representantes da CIPA. E consegui êxito, assim, com a força e com a bênção de Deus, a gente conseguiu êxito, né, nesse primeiro contato. Lembrando, pessoal, que ele disse sobre uma política que aconteceu numa empresa em que ele trabalhava, porque às vezes as pessoas acham que política é só essa parte governamental, e não é. A política, se nós pararmos para pensar, ela existe em vários locais hoje, inclusive num local de trabalho. E como foi a sua entrada na política governamental? Na política governamental, eu sempre gostei muito de acompanhar política. Se a gente pegar aí nos últimos 3, 4 eleições à presidência, a gente estava ali sempre ligado nos debates, acompanhando tanto os debates para a presidência como para governadores, porque política, às vezes, mas você passou a se interessar por política agora? Não, eu sempre acompanhei política porque eu gosto da política. Qual política? Aquela política que sempre, como eu posso concluir aqui? Aquela política feita em prol da sociedade, ou seja, do povo. A gente sempre gostou e eu não comecei hoje na política. Você está vindo, só está acompanhando política agora porque você é pré-candidato? Não. A gente vem acompanhando, a gente assiste muitos programas que debate político, né, aqueles programas com tema político, que para a gente estar situado no que está acontecendo em nossa volta. Porque na maioria das vezes a gente, apesar das minhas redes sociais ser lá de humor, o Romário Cossino também, até vi alguém comentando aqui, fala sério, o Romário Cossino também fala sério. A gente brinca nas redes sociais, mas a gente também sabe falar sério na hora que tem que falar sério. Perfeito. Normalmente, a pergunta que eu vou fazer para você agora, ela está meio que linkada na resposta que você deu na primeira pergunta, que é se você já ganhou alguma eleição e em qual posição, né? Eu já falei na questão lá da eleição lá da CIPA, foi até na Universidade Unig, a gente conseguimos êxito. Se eu não me engano, eram 6 vagas na época. Eu fiquei segundo ou terceiro, só que tem bastante tempo, assim, eu não sei frisar mesmo se foi segundo ou terceiro. Mas o principal foi que eu consegui a vaga. O principal conseguiu se tornar, assim, vitorioso em relação a essa eleição que estava sendo disputada, né? Correto. E o que você pensa, Romário, sobre o governo em exercício? Essa é uma pergunta meio que delicada e, ao mesmo tempo, desafiadora, né? Porque nós sabemos como anda a política da nossa cidade, mas eu já deixo o pré-candidato bem à vontade para que ele use das suas palavras de uma forma resumida e assim, explicar o que você pensa sobre o governo em exercício. Antes de responder, eu vou deixar bem claro aqui que eu não estou aqui para falar mal nem de A, nem de B, e sim para mostrar a minha visão, a minha posição na questão da política da nossa cidade. O que eu acho assim, tem muita coisa que precisa ser feita, muita coisa para mudar. A saúde não pode continuar do jeito que está. O esporte, a gente não pode ficar fechado somente lá no poliesportivo. Quando você pega ali, eu tenho minha filha, meu filho e a minha esposa, e a gente vai lá para o poliesportivo, eu levo uma bola e fica minha menina e meu menino chutando lá no poliesportivo. Assim, a gente tem em mente que tem muita coisa a ser mudada, porque a população de Itaperuna está perecendo de um cuidado melhor dos nossos gestores públicos. Perfeito. E na sua opinião, automaticamente também uma pergunta está linkada à outra também, mas aí você pode até mesmo dizer
em alguns órgãos ou até mesmo em alguns pontos específicos. Na sua opinião, o que precisa ser mudado? Ou, melhor dizendo, precisa mudar alguma coisa? Com certeza, precisa. A política hoje na nossa cidade, assim, essa é a visão do Romário Pocino. A gente acredita e tem a convicção que precisa de muita mudança. A primeira mudança é na questão que a gente precisa de pessoas sérias que venham mesmo pensar no povo, a população, como eu já falei num minutinho atrás aí, a população está perecendo por falta de cuidado dos nossos gestores públicos. Então, na minha visão, a gente precisa de mudar. A primeira coisa que tem que mudar é essa concepção de política, e a política parar de ser voltada para o grupo. E a política tem que ser voltada para o social, ou seja, para as pessoas, para o povo do nosso município, e não para o grupo político. O grupo político foi eleito, a partir do momento que ele foi eleito, ele tem que trabalhar para o município, não somente para o grupo. Na sua opinião, então, a política tem que ser para todos. Para todos. E não política para determinadas pessoas. Correto, correto. Esse é o meu pensamento. Por exemplo, não pode, você votou no candidato B, aí tem uma vaga de emprego, vamos falar no UBS, você chega lá, você está qualificado para trabalhar naquela função, mas você não é contratado porque você votou em um outro político. Assim, a partir do momento que o político foi eleito, ele é eleito para trabalhar para a massa, para o povo. Se Itaperuna tem 100, 120 mil habitantes, quem foi eleito está sendo eleito para trabalhar para 120 de maneira imparcial, não parcial, defendendo só o grupo. É aquela famosa história, né? Tem um avião, só que eu não gosto do piloto. E às vezes a gente vai torcer para o piloto para o avião cair, mas ele faz parte do avião. Como que faz? Não tem jeito, né? Vou torcer para o avião cair, não posso, eu faço parte dele. Porque eu não gosto do piloto, talvez pessoas não vão gostar do prefeito, dos vereadores, ou de como está sendo a gestão, mas de uma certa forma nós não podemos torcer contra, ou até mesmo torcer mal para a nossa cidade, porque nós fazemos parte dela. Correto. Eu gosto sempre de destacar nos meus vídeos, a partir do momento que eu estou gravando um vídeo para mostrar uma situação de uma rua, para falar alguma coisa da saúde, eu não estou ali falando mal da pessoa. Eu estou falando, sim, da questão que precisa se melhorar na cidade. Eu não estou ali para apontar fulano é isso, fulano é aquilo, que isso não é do meu perfil. Assim, graças a Deus, meus pais me ensinaram. Você quer crescer? Cresça por mérito seu, não tentando derrubar ninguém. Então, a gente tem isso como foco. Eu não estou aqui para derrubar prefeito, para derrubar vereador, não estou aqui para derrubar ninguém. A gente está aqui só para mostrar que tem como fazer a diferença para o povo de Itaperuna, tem como, assim, o poder público atender a população de uma maneira geral, com atendimentos de qualidade, de uma melhor forma. Só para o pessoal de casa entender, quando você fala dos vídeos, é porque você é influência digital, não é isso? Correto. A gente trabalha fazendo humor nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. E assim, foi uma forma que você encontrou de fazer um humor, mas falando a realidade. Eu uso humor, quando eu faço um vídeo da minha cidade aqui, por exemplo, eu uso humor para fazer uma crítica, não uma crítica destrutiva, e sim construtiva, porque eu acredito, quando eu pego um videozinho meu lá e posto, fazendo humor, agora tem um vídeo que a gente postamos aí, tem 2 dias, está com 197 mil visualizações no Instagram, isso vai chamar a atenção dos gestores. E através daquele vídeo ali, realmente a gente precisa melhorar isso aqui. Esse é o único intuito e intenção. Não estou nas redes sociais para falar mal. É um abrir dos olhos, né? É isso aí. Estou ali para mostrar onde precisa uma atenção melhor. Perfeito. Romário, nós chegamos na segunda parte do nosso programa, em que nós fazemos a ponte entre o candidato, o pré-candidato e a população. Nós abrimos a caixinha de perguntas um dia antes, né? E deixamos assim as pessoas participarem do nosso programa. Então, nesse tempo agora em que nós vamos ler as perguntas da população, como nós estamos num campo democrático, você fique bem à vontade caso você queira responder ou não. Mas é um campo em que
você terá a oportunidade de tirar as dúvidas das pessoas e também terá a oportunidade de esclarecer alguns fatos, né? Então, fique bem à vontade, mas esse é o momento em que o programa faz a ponte entre você e o pessoal de casa. E assim, nós vamos à primeira pergunta. Desafiadora para o pré-candidato Romário Cursino. Vamos lá. E aí, Romário? Direita ou esquerda? Direita. Sempre pensar direto, direita. Perfeito, direita. Eu gostaria de saber do pré-candidato qual a função de um vereador. Essa é uma pergunta excelente. Parabéns, muito interessante, parabéns, né? Aí para quem mandou a pergunta. A gente vivemos hoje, né, numa visão, vamos falar de uma visão geral no Brasil, onde o vereador está se tornando secretário do executivo. Ou seja, o vereador está abandonando a função dele, que é fiscalizar e legislar, criar lei em benefício da população, e virando um mero secretário do prefeito. Então, assim, a principal função do vereador é fiscalizar, que quando o vereador fiscaliza e cria leis, os recursos que vêm para o município vai ser investido da forma correta, sem desperdício. Perfeito. Muito, muito bom essa pergunta, parabéns a quem a fez. E eu também, você que participa dessa live, eu queria fazer esse convite a você. Todos os pré-candidatos que estarão aqui junto de nós para serem entrevistados por mim, sempre vale a pena você mandar uma pergunta. Porque, como nós estamos vivendo esse período de pré-candidatura, vale a pena você conhecer um pouquinho mais do pré-candidato. Então, se você participar mandando assim a sua pergunta, você vai conhecê-lo melhor. Então, participe, interage, como as pessoas fizeram com os outros pré-candidatos que passaram aqui. O Anderson Chapoca, né, o Bruno Alves e agora o Romário. Então, assim, são pessoas pelas quais que algumas pessoas ainda não os conhecem. Então, talvez seja importante demais você pegar e mandar a sua pergunta e assim, ao vivo, eles estarão aqui respondendo. Romário, vamos lá. Seguindo aqui com a próxima pergunta. Qual a sua intenção ao começar a gravar vídeos? A minha principal intenção foi começar a mostrar a realidade. Talvez você fale assim, um videozinho sem graça, mas aquele videozinho tem um... Fala muito, né? Tem um ponto principal nele, que é falar de uma maneira diferente. Porque, na maioria das vezes, a gente, sem acesso às redes sociais, todo mundo está ali apontando, praticamente brigando nas redes sociais. E, assim, eu resolvi fazer diferente, fazendo humor, mas aquele humor com cobrança, para abrir os olhos do executivo, né, da pessoa está vendo, realmente tem essa falha grave ali, e o fulano foi lá, fez um videozinho de humor e nos alcançou, porque na maioria das vezes, que é difícil, porque tudo que você vai começar a fazer hoje, vai parecer muita gente para apontar o dedo. Eu, Romário Cursino, a gente faz um vídeo mostrando a falha e a gente mostra também o que pode ser feito para melhorar. Eu acredito que a maioria dos pessoal já viram um videozinho que eu fiz. Para quem não sabe, a gente treina a corrida. Eu sou atleta amador aqui da cidade de Itaperuna. A gente treina, tem uma rotina de treino, e uma coisa difícil para a gente aqui na cidade é lugar para treinar. Na maioria das vezes aí a gente treina na Avenida Cardoso Moreira, carro buzinando para lá, moto, o pessoal passa, xinga. E eu fiz um vídeo postando, falando da necessidade minha como corredor e de todos os outros corredores de uma pista, de um local para treinamento. E dei a sugestão no poliesportivo, para uma pista lá em volta do campo, para a gente possa ter um local digno, onde o pessoal não buzina, não xinga, joga água na gente, para a gente poder estar treinando e assim executar da melhor forma o nosso treino. Perfeito. Querendo ou não, com os vídeos é uma realidade a população, né? Nesse gravar dos vídeos sempre vai ter um conteúdo próprio para aquilo, porque
hoje você falar em humor, normalmente sempre leva para o lado do xingamento, né? E até mesmo alguns humores aí que nem vale a pena você assistir. E você encontrou no humor uma forma de alertar muitas das vezes a população. A população, Entendeu? exatamente. Porque às vezes aquele vídeo alerta, às vezes a pessoa não dá nem ênfase. Mas de uma certa forma, você fazendo um humor criativo, se torna um humor de alerta para aquelas pessoas que vão assistir seu vídeo. Correto, né? correto. Esse é o objetivo principal dos vídeos. Romário, seguindo aqui, mais uma pergunta. O que você acha que precisa mudar no governo atual? Assim, você pode designar algum ponto necessário ou de uma forma em geral. Fique a seu critério. Vou ser bem rápido aí nessa pergunta, e claro, não estou falando mal de ninguém, estou aqui só deixando meu ponto de vista. Por exemplo, na saúde, as UBS, do jeito que funciona hoje, você acha que atende seu bairro? É um ponto a se destacar, que eu acredito que precisa de muita mudança. Não estou aqui falando mal dos funcionários da UBS, a gente deixa aqui até os parabéns para eles, que eles exercem um trabalho legal no espaço que eles têm, mas só que do jeito que funciona, por exemplo, vou falar do bairro Niterói, onde é o meu bairro. Tem a UBS lá no bairro. Tem no Fiteiro, tem no Carolas. Só que atendimento 10 fichinhas por dia. Você acha que realmente está atendendo a população? Na minha visão, é um ponto que tem que se mudar na nossa cidade. Por experiência do bairro onde você mora, automaticamente você pode falar porque você reside lá. Então, de acordo com o bairro, 10 quantitativo de pessoas que existem no bairro, ainda é pouco. Né? Ainda e isso tudo passa por um funil. Né? Tipo assim, tem 40, 50 pessoas. Só que só 10 irão passar por consultas. Né? E talvez sejam selecionadas também essas 10 pessoas. A gente não sabe. Como que é feito, talvez, essa marcação, como é feito, talvez, até mesmo essa seleção. Então, como você, do próprio bairro Niterói, já vê isso, né? Já visa isso no seu bairro, é uma carência que existe. Uma carência. Né? Agora, carência você está dando exemplo no seu bairro. No meu. E se a gente pensar a nível cidade? Correto. Imagina, por exemplo, UBS no bairro Aeroporto, Vinhosa, a gente pegar todas as UBS aí e colocar ela realmente para funcionar das 7 às 17 horas. Será que vai atender o bairro? É funcionar, mas é funcionar com o médico atendendo, não é questão de ter 10 fichinhas lá por dia. Imagina se acontecer essa mudança. E assim, a gente tem as UBS nas cidades, nos bairros, desculpa, e também temos o Raul Travasso, Correto. que é no centro. Correto. Né? Que também deve existir uma certa carência. Com certeza. E até aproveitando o seu gancho, quando você colocar as UBS para realmente funcionar, eu acredito que vai até... Alivia um pouco, vai né? até aliviar um pouco o Raul Travasso. É uma questão muito importante da nossa cidade ser analisada, porque realmente, se a saúde é prioridade, a gente tem que realmente trabalhar com ela como prioridade. O que nós precisamos pensar também, o Romário, é que essa situação já é um problema crônico há anos, né? De pessoas sempre dizendo a mesma coisa. Entra ano e sai ano, e nós levarmos o nosso pensamento a ponto de pessoas passarem a noite para marcação de consultas. Eu posso até dar um exemplo aqui da minha mãe, por exemplo, quando ela precisa, eu fico para ela. E eu acho isso muito constrangedor, porque quando você está ali realmente tendo contato com o povo, e eu não tenho vergonha de falar, eu sou de família simples, isso para mim é um privilégio. E quando você está tendo contato com o povo, realmente você vê a necessidade do povo. E é triste, e é doloroso você ver o povo ali passando madrugada na chuva, para tentar... Sereno, né? No sereno, para tentar conseguir uma ficha, que na maioria das vezes aí a pessoa fica e não consegue.
a gente precisa de mudar isso com urgência, pensando na questão da saúde, das vidas. Porque eu vou citar até aqui mais um exemplo do meu pai, por exemplo, estava aguardando para sair uma questão para fazer um exame. Deus enviou alguém lá no serviço dele lá e pagou um exame para ele. Eu fico até arrepiado porque quando você realmente precisa, você sente na pele. Aí fica nas redes sociais, a nossa prioridade é a saúde, é isso, é aquilo, mas realmente de fato acontece. Nada acontece. Igual sempre frisei, não estou aqui falando mal de ninguém, tá? Estou apenas apontando meu ponto de vista e sempre pensando no bem do grupo, da população. Porque o pensamento do poder público tem que ser atender realmente o público. Não só, entre aspas, saúde é prioridade e nada anda. Esse problema já é um problema crônico da nossa cidade. E assim, entra prefeito e sai prefeito e ninguém consegue resolver isso. E talvez nos leve a pensar, porque será realmente que o governo não pode cuidar dessa parte ou não quer acrescentar o seu quadro médico a ponto de ter médicos ali para cuidar dessas pessoas? Porque é um dever do governo também cuidar disso. Então a gente tem que pensar, sabe? Porque é muito bom obras na cidade, é muito bom melhorias na cidade, mas e a nossa saúde? Aonde que está? Entende? Nós temos um problema crônico, não só isso, também questão de marcação de fichas, mas nós estamos vendo o que está acontecendo com o Hospital São José da Bahia, em questão de atendimento pelo SUS. Nós estamos vendo aí, ó. Todos estão vendo. Não é uma coisa ou outra. Outra rede social tenta abafar a situação, ou até mesmo tenta, de uma certa forma, falar que está resolvido, mas não está. O presidente do Hospital São José da Bahia esteve na tribuna da Câmara ano passado, apontou o celular para a Câmara e disse, o secretário disse, mas eu tenho extrato aqui, ele quer que mostre? Não cabe. Não cabe para o momento. Mas eu tenho aqui que o que ele está falando não é verdade. O próprio presidente do hospital disse isso numa tribuna na Câmara Municipal. Então são coisas que, assim, Romário, eu penso que ou nós abaixamos um pouco a guarda e vamos cuidar, ou não devemos falar aquilo que não está acontecendo. Com certeza. Entendeu? Ser bem sincero no que realmente está acontecendo na nossa cidade, né? Vou citar só mais um exemplo aqui. Só não vou citar o nome dela para não deixar o nome dela reservado. Sim, eu tenho uma amiga, inclusive ela é corredora. O filho dela precisa de fazer tratamento, precisa tomar remédio controlado. Ela está há mais de ano na fila e até hoje nada foi feito. Ela precisou de procurar a justiça para tentar fazer alguma coisa para salvar a vida do filho dela. Isso é triste, eu fico arrepiado, porque enquanto as pessoas estão morrendo, a gente vê aí os outros aplaudindo, falando que a cidade está bonita, que está isso, está tudo tá uma maravilha, e na realidade não é isso. Assim, a população de Itaperuna tem que colocar a mão na consciência e realmente agir de acordo com o que está acontecendo. Perfeito. Romário, a próxima pergunta é uma pergunta desafiadora, mas que também precisa da nossa realidade. Na sua opinião, o que Itaperuna precisa? Itaperuna hoje precisa de mais investimento, a gente está até falando na saúde, educação, saneamento básico. Por exemplo, você vai para João Bedinho ali, é sinistra a situação do bairro João Bedinho. E o principal, cara, é de pessoas honestas de frente da nossa cidade. Pessoas sérias, né? De pessoas sérias, que tenham a mesma vontade de trabalhar para o povo e que as pessoas com pensamento de fazer a nossa cidade realmente voltar aos trilhos e que a nossa cidade possa desenvolver. Porque do jeito que está, a nossa cidade está estacionada, o que era de bom a gente está perdendo, igual, por exemplo, o Hospital São José do Avaí. Agora a gente já perde para Bom Jesus, entendeu? A gente não pode deixar as coisas boas que a gente tem. A saúde era destaque do nosso aqui no interior. Infelizmente,
por más gestões, né, a gente tá passando por esse processo aí agora de bem complicado. Perfeito. Romário, vamos para a última pergunta desse quadro. Quem você irá apoiar nessa pré-campanha a prefeito da nossa cidade? Isso aí a gente abre até um sorriso, porque eu estou muito feliz em estar apoiando o meu pré-candidato a prefeito, é o Dr. Bruno, amigo nosso, e tenho certeza que muitas coisas boas irão acontecer em Itaperuna. E eu estou apoiando o Dr. Bruno. O Romário estava me confiabilizando ali, pessoal, em off, que é amigo e é amigo de verdade, porque segundo ele chamou para realizar uma caminhada, né, em pleno sábado, e o doutor Bruno foi, não é isso mesmo, Romário? Correto, no pleno sábado o doutor Bruno caminhou comigo, agora o meu objetivo é colocar o doutor Bruno para correr aí 5 km. E ele já topou o desafio. Eu acredito que em breve aí vocês vão ver o doutor Bruno pelas ruas correndo aí junto com a gente. Perfeito. Romário, nós vamos, né, caminhando para o final e assim nós vamos realizar a última parte do nosso programa que nós chamamos de bate-bola, jogo rápido. Nós vamos realizar algumas perguntas para você e nesse período todo você vai tentar responder o mais breve possível, só mesmo fazendo parte da dinâmica do programa. Vamos lá. A primeira. Um homem que te inspira. Eu preciso nem de pensar, aí eu não tenho como não falar no meu pai, né? Meu pai criou a gente sempre com muita dificuldade, mas sempre mostrando o caminho certo e frisava que a gente sempre tem que manter humildade e simplicidade. Tem até uma frase que eu utilizo muito, isso é um espelho no meu pai. A simplicidade cativa as pessoas e a humildade não ocupa espaço. Então, um homem que me inspira é meu pai. Perfeito. O Romário estava até lembrando aqui, porque ele trabalhou numa determinada agência bancária aqui na cidade e nós éramos amigos, né, Romário? Antes de nós já nos conhecemos antes de realizar assim, essa bancada aqui no podcast e a gente já brincava, já conversava, já trocava ideia e isso é importante, porque hoje você está de frente de uma bancada, eu fazendo uma entrevista com você, mas lá atrás nós já éramos amigos. Lá atrás a gente já brincava, já conversava, já trocava ideia e hoje, mais uma vez, a gente está fazendo a mesma coisa, mas de uma forma diferente, né? Correto. Romário, vamos lá. Uma mulher que te inspira. Aí não tem como eu falar só uma. Se eu falar só uma, eu vou ouvir reclamação de um lado. Então eu tenho que citar duas aqui. Vou citar a minha mãe, né? Por simplicidade. Minha mãe é muito simples, não tem vergonha de dizer que a minha mãe é analfabeta, que na época dela ela não conseguiu estudar e infelizmente na época dela era muito difícil, mas só que ela pode até ser analfabeta, mas é um grande exemplo de mulher que, assim como meu pai, sempre frisava a questão da honestidade e humildade com todo mundo. Na maioria das vezes as pessoas falam, você vai mudar, Romário. Nada me muda, porque eu tenho dentro de mim a simplicidade, porque, como eu sempre falei, a simplicidade traz pessoas para o seu lado. Quando você é soberbo, você está afastando as pessoas de você. Isso eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. E a outra mulher é a minha esposa, que já há 13 anos, 14 anos juntos, né, 13 anos de casado, ela me atolera esse cara brincalhão e para vocês entenderem, minha esposa é missionária, ela ministra, enquanto ela ministra eu faço meus humor, aí você vê, ela realmente me atolera e sou apaixonado por ela, pelo cuidado dela, minha mãe e minha esposa são as mulheres que eu admiro. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho a dinâmica da pergunta, e na política? Uma pessoa que te inspira na política e por que essa inspiração? Na política eu vou aqui de resposta dupla. Bolsonaro e o outro aqui de Colatina, o Serginho Meneghetti, se não me engano, o sobrenome dele. E foi prefeito em Colatina. Foi prefeito em Colatina. O Serginho, a história dele
Não tem como se motivar, não tem como se não, você não motivar com a história de vida dele. Simples, humilde e que fez a diferença, mostrando que quando você é eleito a qualquer cargo público, você não é patrão, você é funcionário do povo. O Serginho é exemplo. E o Bolsonaro, na luta dele contra a corrupção, e esse é o meu foco também, que eu acredito que a partir do momento que você tirar a corrupção da política, as coisas vão funcionar e funcionar de maneira organizada. Perfeito. O melhor prefeito que Itaperuna já teve, na sua opinião? Aqui eu vou responder sem pensar muito, eu vou ir junto com o povo, porque aonde eu passo, todo mundo fala do Claudão e as benfeitorias que ele deixou na cidade, ou seja, o Claudão deixou um legado positivo. Não tem como falar outro. Claudão. Perfeito. E assim deixou também suas grandes obras na cidade, né? Hoje nós temos as pontes, né? Temos aquele córrego ali da SEAB ali, que aquele esgoto ali, foi ele que fez aqueles paredões também de fora a fora. Então, assim, deixou o seu legado também, né? Era um governo voltado pelo povo. Isso não é o Romário que está falando, isso são as ruas. Sai na rua aí e pergunta que você vai ouvir isso do povo. E uma coisa que me admira, eu acho que eu falei, se eu não me engano, no programa em que o Anderson estava aqui, o que me admirava no Claudão é o seguinte: podia ser o dia que for, mas o Claudão, ele não abria mão de fazer a caminhadinha dele no calçadão. Aproveitando o gancho, tem um vizinho lá que me falou esses dias: rapaz, eu quero ver se você ganhar, você vai continuar fazendo as suas corridas no calçadão. Eu falei para ele: cara, como eu sou pré-candidato, eu não posso falar candidato. Isso o futuro vai te mostrar. Porque a humildade está dentro de mim, e como eu já falei, nada vai me mudar. E a vida do Romário Cossino não pode mudar com a função, com o cargo. Ou seja, cargos são passageiros, mas o Romário não. Um cargo passa. Por exemplo, eu trabalhei 13 anos na empresa. O gerente Romário passou, mas o ser humano Romário continua. E isso eu acredito que também é na política. O que eu fazendo esse gancho, né, e também fazendo essa pontuação da pessoa do Claudão, é porque, normalmente, quando ele realizava as caminhadas dele, automaticamente a gente pensa assim: é um prefeito de credibilidade. Porque para você hoje sair no calçadão e fazer sua caminhada, sempre quando eu via ali fazendo sua caminhada, sempre parava com uma pessoa, parava com outra e parava com outra, e isso aí mostra a credibilidade do político, né? Porque a gente sabe muito bem que nos dias atuais tem político que nem de casa sai. Só sai quando vai dando 3 anos e meio, mais ou menos, aí ele começa a sair de casa e mostrar, assim, a sua pré-candidatura, sua candidatura, e depois vinha ser eleito ou não. A nossa cidade é grande exemplo disso. Hoje aí você encontra com vereador, prefeito, todo mundo na rua. Perfeito. Romário, vamos assim para a última pergunta então, que é uma pergunta desafiadora, e fique muito bem à vontade. Aonde que o Romário Corsino quer chegar na política? O Romário Cossino quer chegar e mostrar para a população que tem como trabalhar para o povo. Mas escuto muito, política não é para honesto. Eu já penso ao contrário. Se a gente entrar nesse papo de política não é para honesto, política não é para cristão, eles vão dominar e vão fazer tudo de acordo com o jeito deles. O Romário Cossino quer apenas mostrar para o povo que quando se quer trabalhar sem corrupção, as coisas acontecem. Perfeito. Romário, agora você vai ter 1 minuto para suas considerações finais. Você pode olhar para aquela câmera ali e, assim, utilizar desse 1 minuto para falar com o pessoal de casa. Eu quero aproveitar esse 1 minuto para agradecer algumas pessoas. Quero agradecer a minha família, como já citei aqui, né? Minha esposa que abraçou essa causa junto comigo.
Quero agradecer o presidente do meu partido novo, que é o Dr. Fabrício, e o meu pré-candidato a prefeito, Bruno, Dr. Bruno, que acreditou na gente e está nos concedendo essa oportunidade de ser um pré-candidato pelo Partido Novo. Então, eu quero muito agradecer por eles terem acreditado nas ideias do Romário Cossino e por ter abrido as portas do Partido Novo e dizer, juntos somos mais fortes. Quero agradecer aqui ao pré-candidato Romário pela bela entrevista. Te desejo toda a sua sorte, Romário, na sua caminhada como, por enquanto, pré-candidato e depois, assim, como candidato, e uma boa sorte, tá bom? Para finalizar, não posso deixar de agradecer o Douglas. O Douglas, assim, Deus nos apresentou, graças a Deus nós somos cristãos, o Douglas também é cristão. E eu conheci o Douglas no trabalho, como ele mesmo falou aqui. Ele nem me conhecia, mas ele ia lá e eu na minha mesa, toda vez que ele passava, eu brincava com ele. Porque a gente carrega como simplicidade com todo mundo e é muito legal quando você chega no lugar e é cumprimentado por alguém. E geralmente, ambiente bancário, o povo é meio nariz em pé, ninguém cumprimenta ninguém, acha que um é maior que o outro. E o Romário Cossino, por 13 anos que trabalhou na empresa, eu cumprimentava e lidava com todo mundo. Não fazia e nem faço distinções de pessoa. Para mim não tem rico, não tem pobre, não tem azul, não tem amarelo. Todos nós somos iguais. Perfeito, Romário. Eu também quero agradecer a você mais uma vez e saiba que as portas do nosso podcast sempre estarão abertas para você, caso você precise, tá bom? Pessoal, você que está em casa aí, eu queria deixar o último recado. Nosso programa mudou de dia, porque, como já expliquei para você, nós também temos um outro podcast na cidade. E assim, nós queremos o nosso espaço. Nós não queremos passar por cima do espaço de ninguém. Então, o nosso programa ficou segunda e quarta. Porém, nessa semana, nós vamos realizar ele na quinta-feira, tá certo? E eu convido a você a estar conosco na quinta-feira. Na quarta-feira, vamos abrir a caixinha de pergunta e nós vamos entrevistar a pré-candidata Ludmila pelo partido do PSOL. Então, ela promete ser muito polêmica, segundo as palavras dela, tá? Isso ela falou comigo, que irá responder tudo o que vão perguntar a ela. Então, a pré-candidata Ludmila do PSOL estará conosco aqui na quinta-feira a partir de 7h30. Então, quando na quarta-feira nós abrimos assim nossa caixinha de pergunta, mande sua pergunta, interaja, que assim nós estaremos juntos em mais um podcast. Eu quero agradecer você por essa audiência. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado conosco nessa noite e um grande abraço para você. Tchauzinho. Uma boa noite para você.